Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Vairá. A quarta praga, animais selvagens. Hashem disse a Moshe, avise novamente ao faraó. Se ele não libertar os judeus, eu trarei animais selvagens para a terra do Egito, exceto para Goshen, onde os judeus vivem. O faraó não deu importância ao aviso. Assim uma nova praga começou e foi terrível. Do deserto vieram leões, ursos e panteras. Eles perambularam pelos campos e vinhedos e até invadiram as casas dos egípcios. Pássaros enormes apareceram junto com os animais, batendo as suas asas e fazendo um barulho horrível. Os egípcios trancaram as suas portas e janelas para impedir que os animais entrassem. Hashem, no entanto, enviou certos animais à frente dos demais que conseguiam abrir as portas e as janelas. Somente os judeus não foram atacados pelos animais selvagens. O faraó ficou com muito medo, apavorado. Ele chamou Moshe e Aharon e lhes prometeu: os judeus não são mais escravos, todos os judeus estão livres para servir a Deus e lhe oferecer sacrifícios aqui no Egito. Não é isso que queremos, respondeu Moshe. Nós queremos sair do Egito e ir para o deserto. Concordo, disse o faraó, mas por favor implore a Hashem para tirar estes animais daqui. Moshe rezou para Hashem, ele implorou para Hashem levar embora todos os animais, até mesmo os mortos, pois se os animais mortos ficassem, os egípcios aproveitariam a pele deles para fazer roupas ou sapatos e também comeriam a carne dos animais. Hashem aceitou a tefilá de Moshe e fez todo animal sumir completamente. Assim que o faraó viu que não estava mais ameaçado pelos animais selvagens, ele mudou de ideia. Eu não libertarei os judeus, ele disse firmemente. Conforme Irash explica que Deus matou somente os animais nos campos, não nos estábulos. Aqueles que estavam nos estábulos foram abatidos pelas duas pragas seguintes. A quinta praga, morte dos animais. A quinta praga estava prestes a vir e a ensinar uma lição ao faraó. Hashem disse a Moshe para advertir o faraó: se você ainda não escutar Hashem, todos os animais em seus campos morrerão de peste. A peste matou todos os animais que estavam no campo. Os cavalos morreram, os jumentos morreram, os camelos morreram, as ovelhas morreram. No entanto, na terra de Goshen, onde os judeus viviam, nenhum animal morreu, mesmo se houvesse um bando misto de animais, onde alguns pertenciam aos judeus e outros aos egípcios, somente os animais dos egípcios morriam. Alguns egípcios, muito espertos, tentaram este truque. Eles diziam a um judeu: eu venderei meus animais para você somente enquanto a praga durar, pois depois eles serão meu novamente. Mas Hashem sabia deste truque e aqueles animais morriam de qualquer jeito. Novamente o faraó endureceu seu coração e se recusou a fazer techuvá. Como ele ignorara propositadamente a mensagem trazida pelas 5 pragas, se tornou muito mais difícil para o faraó fazer techuvá agora, mesmo que ele quisesse. Hashem sabia que sua techuvá não seria sincera e assim ele endureceu o coração do faraó. Isto deu ao faraó força extra para resistir às advertências de Moshe. Isto era uma punição para o faraó porque ele se recusara a escutar Hashem no começo. A sexta praga, furúnculos. A praga dos furúnculos se seguiu à dos animais mortos. Hashem anunciou a Moshe: eu trarei uma terrível doença de pele sobre os egípcios e seus animais. Seus corpos ficarão cobertos de furúnculos que lhe causarão muita dor. Hashem espalhou a doença entre os egípcios de uma maneira miraculosa. Ele ordenou a Moshe e a Aharon que cada um deles pegasse 2 mãos cheias de cinzas de carvão. Então Moshe pegou com uma mão só o equivalente a 4 punhados de cinza. Por um milagre, tudo isto coube em uma palma de Moshe, e ele jogou as cinzas com grande força em direção ao céu. Hashem espalhou as cinzas por todo o Egito e elas caíram na pele dos egípcios e de seus animais. Aonde as cinzas caíam, surgiam furúnculos muito dolorosos. O Midrash explica: por que Hashem trouxe esta praga por meio das cinzas de carvão? Hashem disse: os judeus merecem que o milagre aconteça para eles através das cinzas de carvão de uma fornalha. Por quê? Porque eles aceitarão de boa vontade morrer em fornalhas por mim. Abraham
deixou que o jogassem em uma fornalha flamejante em Ur-Kasdim, porque ele acreditava em mim. No futuro também 3 tzadikim, Hanania, Mishael e Azaria, serão atirados em uma fornalha pelo rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, porque recusarão se curvar para uma imagem. Por esta razão também os egípcios mereciam ser punidos por meio de cinzas de carvão, porque eles escravizaram e tentaram destruir uma nação que está pronta a morrer nas fornalhas por mim. O faraó ficou tão doente pelos furuncos que ele teve que ficar de cama. Os feiticeiros egípcios também ficaram tão doentes que saíram do palácio do faraó com vergonha e em desgraça e nunca mais voltaram. A 7ª praga, granizo. Hashem disse a Moshe: avise ao faraó que a próxima praga será tão terrível quanto todas as pragas juntas. Grandes pedras de granizo cairão e matarão muitos egípcios. O faraó não se importou. Assim Hashem disse a Moshe no dia seguinte: erga sua mão para o céu e então a tempestade de granizos começará. Nenhum egípcio jamais vira uma tempestade de granizo assim. Os estrondos dos trovões eram tão fortes que vários egípcios morriam com o impacto. Quando um estrondo particularmente alto ocorreu, o faraó caiu no chão, mas Hashem lhe deu forças para se levantar a fim de que este Rachá vivesse para ser punido pelo resto das pragas. Muitos egípcios foram atingidos por pedras de granizo enormes e morreram. Estas pedras eram formadas não só de gelo, mas também de fogo. Isto era um milagre. Normalmente, o fogo consumiria o gelo ou o gelo apagaria o fogo. Alguns egípcios foram queimados pelo fogo. O faraó chamou Moshe e Aarão. Eu pequei, ele admitiu. Hashem é justo. E eu e meu povo somos perversos. Por favor, reze para Hashem levar essa terrível praga embora. Eu prometo, vocês todos estão livres para deixar o Egito. O faraó cumpriu sua promessa? Não. Assim que a tempestade de granizo cessou, ele voltou a ser arrogante como antes e decidiu não deixar Bnei Israel sair. O Midrash explica: Hashem recompensa todos que merecem mesmo Rachá. Embora o faraó não tivesse feito techuvá, ele admitiu: Hashem é justo. Depois do faraó, todos os egípcios admitiram isto também. Hashem, portanto, recompensou os egípcios de duas formas. Primeiro, depois que os egípcios se afogaram no Yansuf, Hashem ordenou que o mar os lançasse no solo seco e a terra cobrisse seus corpos mortos. Porque os egípcios mereceram ser enterrados? Porque eles admitiram Hashem é justo. Hashem nos ordena na Torá. Segundo, embora os egípcios tenham sido cruéis com vocês e os tenham escravizado, aceitem um egípcio que queira se tornar um ger, um convertido ao judaísmo, desde que os netos dele se casem com os seus. Uma das razões por que Hashem ordenou que o aceitássemos gerim egípcios é que os egípcios admitiram, depois da praga do granizo, que Hashem é justo. Sobre manter promessas, todas as pessoas perversas agem como o faraó agiu. Quando Hashem lhes envia um castigo, eles prometem que vão melhorar, mas assim que seu sofrimento termina, eles esquecem completamente sua decisão de serem bons e retornam ao mau caminho. Vamos aprender do faraó a agir da forma oposta. Se estamos com problemas e decidimos nos comportar melhor no futuro, então que mantenhamos nossa decisão mesmo depois que nos livrarmos dos problemas. Uma história: o homem que manteve sua promessa. Certa vez os sábios Rabi Bon e Rabi Yossi Bar Rabi Hanina estavam viajando por Eretz Israel para arrecadar dinheiro. Eles precisavam de dinheiro para uma importante mitzvah, libertar prisioneiros judeus. Tudo o que recolhesse seria pago aos não-judeus que exigiam uma alta soma para libertar os judeus que estavam presos. Uma noite, Rabi Bon e Rabi Yossi pararam em uma hospedaria de um judeu em uma pequena cidade. Depois da janta, eles foram descansar. À meia-noite, se levantaram novamente para estudar Torá juntos até a manhã seguinte. A esposa do dono da hospedaria estava acordada e acendeu uma vela para eles, para que tivessem luz para estudar. Então ela foi para o fundo da sala para continuar com seus afazeres. Ao ouvir os sábios estudando juntos, ela começou a chorar.
Seu pai, um homem idoso, veio se juntar aos sábios em seus estudos e eles lhe perguntaram: por que sua filha está chorando? O pai respondeu: ela fica triste ao ouvir Talmidei Chachamim estudando Torá porque ela queria ter se casado com alguém que soubesse estudar Torá. Seu marido não sabe como estudar Torá. Por que então o senhor deixou que ela se casasse com alguém assim? Rabbi Bon perguntou. Eu fiz isto porque não queria quebrar minha promessa, respondeu o pai. Que promessa? Perguntaram os sábios. O pai lhes contou. Certa vez eu estava rezando no Beit HaKnesset e o Hazan estava prestes a dizer Kadish quando vi um jovem de pé em um telhado próximo ao Beit HaKnesset. Quando lhe disseram que o Kadish já ia começar, ele saltou do telhado para não perdê-lo. Ao ver este salto, eu prometi: este jovem será meu genro. Somente alguém que teme muito Hashem pularia de um telhado para ouvir o Kadish. Mais tarde, eu descobri que o jovem não sabia Torá e que ele não queria que lhe ensinasse. Mesmo assim, eu lhe dei minha filha porque eu não queria quebrar minha promessa. Rabbi Bon consolou o pai. Talvez eles terão um filho que será um grande Talmid Raham. Neste meio tempo, o marido acordou. Rabbi Bon olhou para ele e disse: ao olhar para sua face, pode-se dizer que um dia ele tornar-se-á muito conhecido pelo seu estudo da Torá. Ele ainda é jovem, futuramente a luz da Torá brilhará dele. E assim foi. Este homem tornou-se um dos maiores sábios da Torá. Um adendo. É claro que o pai estava errado em fazer uma promessa assim, sem saber mais sobre o jovem. Em vez de simplesmente dar sua filha ao rapaz, ele deveria ter procurado um Rav e perguntado como agir neste caso. Finalizamos o Midrash da Parashá Vairá. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!